Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma noite aí onde vamos estudar a doutrina espírita, que a gente possa estar harmonizado, né? Que a gente possa estar assim disponível, né? E aberto para os ensinamentos da noite. E então vamos iniciar aí com a nossa prece, que é uma forma da gente deixar o que está lá fora, onde deve ficar, e a gente se harmonizar um pouco. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, que possamos nos manter harmonizados, abertos aos ensinamentos da noite, e ao trabalho também dos amigos espirituais que aqui se encontram e que muito nos auxiliam. Fica conosco, Senhor, que a nossa reunião possa transcorrer em clima de muita paz e de muita harmonia. Graças a Deus e que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Sueli. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos para a nossa tarefa da noite, estudar o Espiritismo aqui junto com os amigos encarnados e desencarnados, é sempre muito bom. Hoje nós trouxemos esse tema para cá, porque todos nós aqui estamos em busca de um aperfeiçoamento, de uma evolução, de ser mais feliz nesse mundo quanto se pode ser, já que a felicidade não é desse reino aqui, né? E sim do reino de Deus. Mas, segundo os espíritos, nós podemos aqui ser tão felizes quanto se é possível ser na Terra, porque nós sabemos que a nossa estada nessa Terra, a nossa viagem por aqui, não é a passeio, né? Nós estamos numa escola, numa grande escola, num aprendizado, e a gente precisa de dar conta, né, dessa bênção que é a vida, a nossa oportunidade de evoluir, de mostrar que aqui nós podemos espiar e provar e subir um degrauzinho a mais aí na nossa caminhada evolutiva. Então, esse orgulho e vaidade, esse tema de hoje, segundo Kardec, é o grande obstáculo para que a gente possa evoluir. É o grande obstáculo ao progresso. Mesmo a gente sabendo que a gente daqui não leva nada, que não adianta a gente ficar juntando em celeiros, a gente não sabe a hora que a gente vai, né? Não, mesmo sabendo, com aquela desculpa que muitas vezes a gente dá, que não é um orgulho, é apenas uma satisfação daquilo que eu já conquistei, daquilo que eu consegui. Tem esse lado muito bom. Tem sim, claro. A gente se orgulha de estar aqui, a gente se orgulha de poder conquistar algumas coisas, a gente se orgulha de tantas coisas, mas não é esse orgulho que é o grande obstáculo ao progresso. É aquele que impede que a gente respeite as diferenças, que a gente se ache melhor que os outros. Então é um tema muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não sou orgulhoso. A gente nunca acha que é, né? Mas se nós estamos nesse mundo aqui, é porque nós temos que espiar e provar alguma coisa. Bons nós ainda não somos. Somos espíritos inferiores. E o que nos coloca na inferioridade ainda são as paixões todas inferiores. O orgulho, a vaidade, o ciúme, né? Tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Que nos impede de ser solidários, compassivos, né? Assim, caridosos de uma maneira geral. E não apenas na parte material. Porque nós entendemos, e como o Espiritismo diz, a caridade, como a entende Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é a verdadeira caridade. Então, o orgulho e a vaidade, naquela outra conotação de nos acharmos realmente melhores que os outros, isso aí vai ser sempre um obstáculo ao nosso aperfeiçoamento. E é comum, às vezes, a gente, quando está em alguma vigília, né, um velório, é comum, às vezes, a gente pensar, ver as pessoas olhando ali aquele corpo inerte, né?
não é uma visão agradável. E as pessoas comentam assim, para que tanto orgulho nessa vida, né? Para que tanto egoísmo? Para que isso se a gente acaba assim? Nós não acabamos assim, não. Porque ninguém acaba com a morte. A morte leva ao corpo físico, né? A morte só existe no plano material. Mas, na verdade, esse orgulho de ter as coisas, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso tudo faz parte do plano material. E realmente, né? Nós vemos nessa figura que não tá legal. Não, melhorou, ó, melhorou o pontinho, né? Mas ele está um pouquinho fraquinho. Aqui nós temos o lado da ostentação, um lado muito bonito, né? Com muitas coisas. E aqui, do outro lado, tem, né, a gente como a gente é de verdade na parte física, né? Apenas tem uma aparência, tem um revestimento aí, né, de tecidos em cima dos ossos que nos difere de outras pessoas, dado pelos nossos pais, a aparência, né, o material genético que nos faz, né, diferente dos outros na aparência, mas na essência, né, somos espíritos, e na parte interna somos todos iguaizinhos, né? E aí é assim que realmente para lá, né? Que realmente esse corpinho vai, ó, né? É para ali que esse corpinho vai, de todas as pessoas, né? Do rico, do pobre, daquele que sabe muito, daquele que sabe menos, né? Todos nós, materialmente falando, nós vamos acabar, né, no laboratório da natureza, para que ela processe essa matéria, para que ela transforme essa matéria nos gases, né, dos quais ela é formada. Então é importante que a gente analise algumas coisas. Nós vamos ter assim alguns itens para a gente avaliar se a gente é ou não orgulhoso, porque isso é importante. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente não acha que aquilo ali é orgulho, então vamos acompanhar, né, para a gente analisar isso aí. Na 785, Kardec pergunta aos espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem, são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, isso aqui é muito importante, à primeira vista, porque, na verdade, quando a gente começa, né, a raciocinar bem, a inteligência se expande, a gente começa a mesclar também isso aí com muita inferioridade, aí a gente começa a errar. Por isso que no reino dos animais inferiores não há erro. Porque eles não têm livre-arbítrio, eles não têm essa capacidade de analisar, a inteligência deles é limitada apenas por conta da sobrevivência deles, né, da espécie. Então eles não erram, mas na nossa categoria, né, no nosso reino, quando a gente sai daqueles primórdios onde o instinto prevalece, depois ele não desaparece nunca, porque ele supre as necessidades da razão, mas ele também fica um pouquinho deixando que a inteligência, o raciocínio apareça, e ali a gente começa a mesclar com as nossas inferioridades, né? Então, a princípio, parece realmente que esse desenvolvimento intelectual possa nos prejudicar, mas de forma nenhuma, não é? É só à primeira vista. Duplicar a intensidade daqueles vícios, parece que duplica, né? Desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas, que, por sua vez, incitam o homem a pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, em que do próprio mal pode sair o bem. Porque à medida que nós vamos aprendendo, conhecendo mais capacidade a gente tem de analisar os fatos e de ver, de reconhecer os próprios erros. Então, esse estado de coisas durará, essa questão, né, aqui, de parecer que a inteligência possa prejudicar, mas não. Esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior
e infinitamente mais durável, né? Quando a gente alcança um nível de conhecimento superior, a gente tem um poder de discernimento muito maior. Então, compreende melhor os nossos erros. Só que a gente não pode ficar encostado nisso aí, porque senão a gente não quer aprender. Aí entra aquela questão, por quê? Não aprendeu? Não aprendeu porque não teve condições ou porque não quis? Se foi porque não quis, vai ter que responder por isso. Então, não adianta a gente ficar se atrasando para se encostar nisso e falar, mas eu não sabia. O nosso nível de inteligência, nosso nível evolutivo, nos dá condições de saber, sim. E nos dá, inclusive, todas as fontes para que a gente se abasteça, para que a gente mate a nossa sede de conhecimento. O orgulho está incluído entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo, é um deles, né? A vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho e também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade. Prejudica muito. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa orgulhosa que não seja vaidosa. É dificílimo, elas caminham juntas. Né? Até porque a vaidade, o orgulho da pessoa leva ela a ser vaidosa com aquilo que ela acha que ela é. Né? Então ela se acha sempre assim, muito melhor que os outros não são nada, ela é muito melhor, ela é muito maior do que tudo isso. Né? E fica se abastecendo dessa energia aí negativa. A vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. A gente procura muito fora, né? Externamente, os elogios e tudo, a gente acaba se envaidecendo com essas coisas, sem pensar que tudo nessa vida pode nos ser tirado. Né? Tudo, tudo. Não são só os bens materiais, não. Aquele que se vangloria muito da sua inteligência, de que ele sabe muito, que ele pode muito, basta um segundo, um AVCzinho para ele. Basta isso. E ele, então, pode perder a sua capacidade de falar, de entender. Um acidentezinho aqui, ó, no lobo frontal, né, também pode tirar da pessoa tudo que ela acha que ela é. Né? Não vai se perder. Evidentemente que não vai se perder. Lá vai a bênção. Não vai. Eu vi que essa coisa quente aqui, me arrependi no meio do caminho, mas não dava mais para voltar. Então, basta isso. A gente não pode se orgulhar de nada dessas coisas nesse sentido, que tudo pode nos ser tirado nessa vida, tudo. Nós não temos nada, nós detemos as coisas durante o tempo em que nos é oferecida a oportunidade da encarnação. Né? Então está aí Benjamin Franklin falando que o orgulho que almoça vaidade, janta desprezo. Né? Muito verdadeira essa mensagem aqui de Benjamin Franklin. Ele que era reencarnacionista, né? Inclusive o epitáfio dele fala que ele vai retornar numa edição novinha, revista pelo dono, né? Eu não tenho aqui todo, não estou me lembrando do texto, mas o epitáfio dele é muito interessante. E ele sabia perfeitamente, podia ser, né? Podia ser um inventor, dotado de uma inteligência, mas orgulho e vaidade não passavam realmente por essa figura tão bacana. É oportuno dizer que não estamos nos referindo aqui ao esmero da maneira de andar, de falar, de vestir ou se enfeitar, que em realidade são saudáveis e naturais. Mas, tirar de lá porque está oscilando ali a tela, né? Mas há uma causa mais complexa e profunda. O motivo de nossas análises e observações é o estado íntimo da criatura. Isso aqui é importantíssimo. Ó.
estado íntimo do indivíduo vaidoso. O que está por trás disso aí, né? Ou seja, o que está por baixo do interesse dessa exibição toda e dessa necessidade de ser visto a ponto de falsificar a si mesmo para chamar a atenção. Então é o que está por trás. Por que não? A gente tem que ter cuidado com a nossa aparência, claro. Não é dessa vaidade que estamos falando. Não é dessa vaidade. Muitas vezes a gente encontra pessoas que acabam agredindo a sociedade com as suas aparências para forçar a barra mesmo, para fazer um protesto. Não é esse, não. A gente tem que se preocupar, sim, estar sempre arrumadinha do próprio gosto, dentro daquilo que gosta de usar. Não é essa vaidade que a gente está falando. Mas daquela vaidade extremada, e não é nem dela mesma, é o que está por trás, o que gera na pessoa aquela necessidade dela se apresentar daquela forma sempre, né? Isso é que é o grande problema que a gente tem que pensar. Aqui nós temos uma figura, essa figura aqui é uma ilustração do filme O Retrato de Dorian Gray, que eu já falei aqui outras vezes. Não deixem de ler esse livrinho, é fininho assim, umas horinhas, 2 horinhas de leitura, de Oscar Wilde. É extremamente interessante, porque ele denota ali um máximo de uma vaidade na presença de Dorian Gray, que é esse modelo aqui, né, que foi pintado, e que ao olhar o retrato ele desejou que ele nunca envelhecesse, e que ele ficasse sempre lindo daquele jeito. E ele usava o orgulho da sua beleza e a sua vaidade justamente para o que não era bom. Atrás dessa vaidade toda dele está justamente aquilo que a gente não deve ter. Então não era só para se apresentar bem, era para muito mais, né? Então está lá o livro para ver. Inclusive ele é interessantíssimo porque ele explica até algumas coisas que a gente tem falado aqui sobre o perispírito. Claro que não é com esse nome, né? Mas o retrato, ele acaba que ele consegue o desejo dele. O retrato é que as modificações na vida dele vão acontecendo na foto e não nele. Então é interessantíssimo, aconselho a todos vocês darem uma lidinha nesse livro. Importante lembrarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, tá? Qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. Não precisa ter bens, não precisa de nada disso para ser orgulhoso e vaidoso, não. Eu sempre conto aqui, Zé contava, né? Tinha um casal que era caseiro num sítio dele, e eles quase se matavam, eles se odiavam, mas eles não se separavam, porque tinha que repartir os bens. Os bens eram as coisas de dentro de casa. Era a cama, era o fogão, era a geladeira. E eles preferiam morrer ali, se matando ali, do que eles eram extremamente orgulhosos e vaidosos, e realmente aquilo ali ficava, né, daquele jeito ali. Então eles não tinham muita coisa, mas era assim. E eu não sei se aqui tem alguém que lembra, essa senhora deve ter desencarnado, porque eu nunca mais a vi, ela parecia já ter uma idade avançada. Quando a Majórica ainda estava aberta, era um restaurante ainda ativo, tinha uma senhora que ficava ali, eu não sei se alguém lembra dela ali. Uma senhora forte, ela era moradora de rua, ela carregava uma bolsa enorme com as coisas dela. Aquela senhora estava sempre muito maquiada, ela botava uma roupa em cima da outra, ela era toda colorida. Né? Um dia perguntada, ela falou, não, porque eu tenho que estar sempre linda. Eu preciso estar sempre, a senhora é vaidosa, muito vaidosa. E eu sou muito orgulhosa também. Ela uma vez falou para uma amiga minha.
E era mesmo. Essa minha amiga faz parte até hoje de um grupo que distribuía sopas nas madrugadas frias para as pessoas que estavam na rua. E essa senhora, depois, ela passou a dormir. Agora não, porque está fechado, né? Mas antigamente tinha uma varanda lá no Hospital Raul Sertã. Aquela varanda de fora, ela dormia ali junto com outras pessoas que não tinham moradia. E quando ela chegava lá para levar a sopa, como não tinha não tinha pratinho para todo mundo e tudo, as pessoas doavam latinhas que eram muito higienizadas, muito limpinhas, e para colocar a sopa para eles tomarem. Ela nunca aceitou a sopa na latinha. Nunca. Ela falou, não, aí eu não vou comer. Aí ela falou, mas a senhora vai ficar com fome? Ela falou, eu prefiro ficar com fome, mas aí eu não vou comer. E não comia. Aí ela um dia me perguntou, eu estou errada em levar um prato para ela? Eu falei, não me pergunta isso não. Eu não levaria não, mas eu não sei se eu estaria certa ou errada. Eu acho que ela tinha que comer junto com todos os outros. Por que vai separar assim? Ela tem que acostumar, ela tem que aceitar, porque se a gente faz à vontade, exacerba mais ainda essa questão. Ela já estava numa situação complicada, coitada, não tinha onde morar. Então ela já estava resgatando um pouquinho desse orgulho, dessa vaidade, que ela já devia estar trazendo de outras encarnações, segundo os espíritos. Orgulho e vaidade, a gente não consegue acabar com ele em tão poucas encarnações, não. A gente precisa sofrer muito para chegar lá. Porque isso é uma coisa muito enraizada nos espíritos inferiores. E depois ela pedia que levasse galeto da Majórica para ela. Então aí ela me perguntou, eu devo levar? Eu falei, não me pergunta essas coisas, faz o que você achar melhor. Ela queria porque queria. Eu falei, você vai levar para todos? Se você for levar para todos, ótimo. Mas se for levar só para ela, eu sou contra. Por que vai levar só para ela? Não, ela tem que aceitar, né? Então, se está certo ou errado, eu não sei. Só sei que eu agiria dessa maneira, mas também não sei se eu estou certa, né? Então, em todas as classes sociais, a gente encontra isso. Não precisa ter muitos bens, não, né? Aqui, nós temos uma citação de Francisco Duque de la Rochefoucauld. Desculpe a pronúncia, que eu não sei falar francês, mas acho que é isso aí. Duque de la Rochefoucauld. Escritor do francês do século XVII, que ele dizia o seguinte: ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. Que na maioria das vezes, por trás das nossas boas ações, sempre tem um quezinho aí de vaidade, né? de querer aparecer. O ideal não é esse, mas isso faz parte da nossa natureza ainda. Faz parte do nosso estágio ainda evolutivo. Não é para a gente se envergonhar, é para a gente lutar para se livrar dessas coisas e ajudar pelo simples propósito de ajudar. Mas ainda somos passíveis disso, né? A afirmativa, portanto, ela se refere às criaturas que fazem filantropia a fim de alimentar sua vaidade pessoal, impressionando o mundo para que as inclua no rol dos generosos e de grandes altruístas, né? Então é aquele fazer e trombetear, né? É o que está lá no Evangelho. A mão que dá não vê a outra não vê a mão que dá, né? Os olhos não veem nada e a gente não pode fazer a caridade ficar trombeteando aí que está fazendo. Para quê? Se o nosso propósito é ajudar, ninguém precisa saber que a gente está ajudando, só a pessoa que está recebendo. E ainda assim a gente deve fazer o máximo para não humilhar aquela pessoa. Deve fazer de forma que ela não se sinta humilhada em receber aquela ajuda que a gente está fazendo. Não é motivo para a gente se orgulhar disso. Porque enquanto existirem pessoas tão carentes assim, a gente fica triste. Então isso não é motivo de orgulho eu ter a quem ajudar. Pode ser um motivo de bom orgulho para a gente eu poder ajudar, mas não para aparecer, e sim pelo simples propósito de ajudar a pessoa. Os indivíduos orgulhosos quase sempre se autodeterminam bem intencionados. Tem até a frasezinha que de boa intenção o inferno está cheio, mas é verdade, é assim mesmo. Né? E sustentam uma aura de pessoas delicadas, evoluídas e desprendidas, distraindo os indivíduos para que não percebam as expressões
sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico, policial e disciplinador de consciências, né? Então nós temos aqui, né, o Dorian Gray também nos ajudando com a sua figura, um lado belíssimo, né, um lado lindíssimo, um lado angelical até, né, que ele tinha uma aparência de um anjinho, de uma criança bonita, e o outro lado a gente vê que é um lado deteriorado, é um lado feio. Então é isso que a gente tem que se preocupar, porque muitas pessoas, elas fazem o bem, mas elas têm um cuidado enorme de não deixar transparecer em momento nenhum as suas reais intenções, o que ela tem ali, né, na sua intenção de verdade com aquilo ali. As pessoas orgulhosas exigem, esperam obediência absoluta, são super preocupados com exatidão, ordem e disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões pré-estabelecidos. Não estamos criticando disciplina nem ordem de jeito nenhum, porque a gente que não tem disciplina nem ordem, a gente sofre muito com isso, né? Nós ficamos até doentes com essas situações. Mas é o exagero. É um exagero. Tudo é uma questão de exagerar ou faltar. A gente tem que encontrar um meio termo. Não é porque a gente vai ser disciplinado, vai ser organizado, que tem que ser de um jeito, né, que maltrata as outras pessoas, que inferniza a vida, né, de outras pessoas. Na fase infantil, a conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre as crianças, plasmando-lhes uma nova matriz à sua já existente bagagem espiritual. A gente estraga as crianças, na verdade, com o nosso comportamento. A gente estraga aquele serzinho que está ali tentando melhorar. Não é inocente. A criança não é uma página em branco, ela não é inocente. É um espírito comprometido com a vida, comprometido conosco, principalmente com o núcleo familiar. Mas ela está numa nova oportunidade. E a infância é mais longa. Né? O homem é o animal que apresenta a infância mais longa para os seus filhotes. Primeira, segunda, terceira infância. Para poder dar oportunidade à alma de receber valores e à família de se estruturar com aquele, entre aspas, invasor no seu ninho. Porque muitas vezes não é um amiguinho espiritual. Na maioria das vezes não é. Né? São espíritos comprometidos conosco, nós com eles. Então é uma infância grande para nos dar a oportunidade de ajudar. Então a gente tem que ter um certo limite com as nossas imposições também, porque eles trazem um acervo, eles têm um arquivo muito grande de conhecimento. E nós acabamos por prejudicar essa criança num período que ela tem que receber valores. Criança não tem preconceito. Bota um shortinho, pega a criança de todos os níveis sociais, bota um shortinho com uma camisetinha, solta num parque. Ninguém vai escolher colega, ninguém vai escolher, eles vão se adorar, eles vão brincar, se tiver umzinho no cantinho, caidinho lá, eles vão lá animar. A criança não tem preconceito, a criança, ela está numa oportunidade nova, o cérebro não está formado ainda, o cérebro está formado, mas assim, a caixa craniana não está oferecendo ainda condições, o lobo frontal não está ainda desenvolvido para ela raciocinar, só no período da adolescência que ela vai desabrochar para o que ela veio aqui fazer. Até a primeira, segunda, terceira infância ali, ela vai ficar ainda sob a responsabilidade dos pais, sobre as decisões dos pais. Ela não consegue ainda escolher muitas coisas, porque ela ainda não tem um raciocínio pleno. Então, aquele período ali, ela gosta de todo mundo, ela tem lá as preferências, talvez, dentro da família, mas solta num parquinho, solta num campo de futebol, um monte de menino de shortinho. Olha, vai ser uma festa. Aí chega um pai e fala, não, você não pode brincar com fulano, não, esse colega não serve para você, não. Aí começa a criança querer saber por quê, e começa o veneno, né? E as imposições. O que são vocações? O que leva uma criança a gostar mais de uma atividade do que de outra? Se ela nunca teve contato com aquilo ali. Só que ela já teve.
em outras vidas, ela já teve contato com aquilo ali. E tem crianças que vêm com essa lembrança muito clara para que ela desenvolva, continue a desenvolver o que ela já desenvolvia. Então, muitas vezes, por conta de orgulho, vaidade, os pais não deixam a criança estudar aquilo que ela quer, o jovenzinho. Eu já contei para vocês que a filha de uma amiga minha, assim que ela se formou, ela recebeu o diploma de odontologia, entregou para o pai e falou, isto é seu, seja feita a sua vontade, porque não foi a minha. Ele falou que só pagava se ela fizesse isso. E ela não teve escolha, ela fez. Aí ela entregou para ele o diploma. Então é uma tristeza isso aí, né? A interferência dos adultos na figura da criança, impondo uma série de coisas, a criança fica desnorteada. Então é um trabalho cuidadoso, né, que a gente tem que fazer. Portanto, através dos pais, verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e modo de viver. Está lá a figurinha, nada é tão contagioso como o exemplo. As crianças não vão aprender aquilo que a gente ensina com palavras, e sim o que a gente ensina com as nossas atitudes, com os nossos atos. A isso é que eles vão prestar muita atenção. Então, filhos de pais orgulhosos e vaidosos quase sempre são assim. Eles se desenvolvem dessa forma, né? E começam a ser crianças insuportáveis. E nem fazem muito amigo, porque não tem condição, né? Eles imitam o comportamento dos pais. Toda criança imita o comportamento do pai e da mãe. O pai é o seu grande herói, a mãe é sua grande heroína. Por que que existem os conflitos na adolescência? É quando ele desabrocha para o mundo, para o que ele veio fazer, e ele começa a ver os pais não mais como heróis e heroínas, como pessoas que erram, que acertam. Não são mais aqueles heróis do mundo imaginário dele. Aí entra o conflito, até que, se ele recebeu muito amor, muito cuidado, muitos bons valores, ele vai entender e vai ver, não, meus pais não são heróis, são pessoas que me amam, que também estão em busca de uma evolução. Então é um trabalho muito importante, tem que ser feito lá na infância, né? Porque se deixar crescer depois é complicado. Então, filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas. Comportam-se para ser socialmente aceitas e para aparentar-se pessoas brilhantes. Aí já começa a deturpar aquilo que ela gosta, as vocações que ela gosta, ela já vai deixando de lado se elas não forem rentáveis, né? Se não forem retornar um bom dinheiro, aí as vocações vão ficando, aí vai acontecendo aquelas coisas, né? Profissionais ruins, porque não fazem aquilo que amam, né? O trabalho a gente tem que amar, o trabalho a gente tem que gostar dele, tem que fazer com amor, senão não vai fazer. Nada que a gente faz por obrigação é legal, né? Os vaidosos colocam máscaras de criaturas impecáveis e, evidentemente, transmitem aos filhos toda uma forma de pensar e agir alicerçada na preocupação com os rótulos e com a escala de valores pela qual foram moldados. Outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é a importância desmedida que dão às posses e propriedades. Então, esses valores aqui, ó, né, o valor e o preço, isso aqui fica completamente deturpado. Paga-se um preço alto demais por valorizar determinadas coisas, né? E valoriza muitas coisas que o preço realmente não vale a pena, né? Não tem como acontecer, né? É uma bobagem isso. Então a gente tem que avaliar muito o que nós estamos passando para essas crianças. Hoje em dia, uma criança, dependendo, né, do comportamento dos pais, ela jamais vai querer um tênis que não seja de uma grife, de uma marca legal. Na hora de fazer compra para material escolar, Deus me livre se não for aquele caderno daquela grife, daquele personagem, não quer. Agora, isso é por quê? Isso é falta de cuidado na hora que está desenvolvendo a situação, né? Então, a situação, aquela criança que hoje, de repente, a gente reclama, aquele jovem hoje que a gente reclama, ele está sendo o reflexo do que foi oferecido a ele na conduta dos pais. Né? Porque dá-se muito valor a coisas que realmente não são tão valorizáveis assim. E isso por conta do orgulho e da vaidade, ostentar uma marca, né?
ostentar uma coisa. E o pior de tudo é que a gente nem ganha para isso, né? Porque aqueles que fazem a propaganda ficam trilhardários fazendo a propaganda de uma marca. E a gente sai ostentando aquela marca sem ganhar R$1 e ainda paga caríssimo por ela. Então, isso é uma falta até de inteligência nossa, às vezes, dar valor demais a algumas coisas que realmente não vale muito a pena. Né? Não estou falando em termos de qualidade. Qualidade é outra coisa. Se o preço, né, está de acordo aí com o valor, né, e o valor de acordo com o preço, ótimo. Tá certo. Às vezes uma coisa baratinha demais não dura nada. Às vezes um calçado tão baratinho, um tênis tão baratinho, a criança sai, joga uma bolinha e volta para casa com ele estragado. É diferente, não é esse o caso. Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar naqueles extremos, né? Ah, tem que ser baratinho? Não, tem que ser bom. Tem que ser bom para poder valer a pena o preço que se está pagando. Que embora pague um preço muito pequeno, mas às vezes não vale a pena com os benefícios ali. Vai estragar, vai ter que comprar outro. Então, não é esse o lado. É apenas para saber se realmente vale, né? Se o preço está de acordo com o valor. Na maioria das vezes, entre os orgulhosos e os vaidosos, isso não acontece. Na atualidade, por menor que seja a classe social e em que se encontre constituída uma família, ainda é o dinheiro uma fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no lar a autoridade e a atenção e o amor. Pode reparar quem tem alguém que conheça, estuda, assim, às vezes 3 filhos, 4 filhos, a casa não é muito grande, mas tem aquele que trabalha, contribui para dentro de casa. É para ele, às vezes, as coisas melhores, porque, não, olha, vocês não fazem nada, seu irmão trabalha, traz coisas para dentro de casa, merece um... Isso acontece, muito mais do que a gente imagina. E a gente sabe que quem está detendo poder e riqueza manda. A gente está numa sociedade assim ainda. Né? Por isso essa corrida toda atrás dele. Atrás do ouro. A corrida atrás do ouro. É por isso. Não é por outra razão. Né? É porque ali, por trás disso aí, vem o poder. Né? Vem aquela satisfação, aquele orgulho de poder e de mandar. E as crianças estão observando tudo isso aí. Né? A riqueza, a moedada, é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração. Quer saber quantos amigos nós temos? Quer ter certeza que amigo não é conhecido, não é colega de trabalho. Amigo é amigo, aquele que você pode contar com ele, que você pode dividir uma dor com ele, um segredo com ele. Isso é amigo. Né? Quer saber quantos amigos você tem de verdade? Fica sem as suas posses, sem as coisas boas que você oferece para ele, sem as vantagens que você oferece para ele e fica doente. Ali você vai saber quem realmente é seu amigo. Quem está com você porque gosta de você e não pelos interesses, né? Por tudo aquilo que você oferece. Dessa forma, processa-se na criança uma educação do tipo inintencional, transmitida pelos adultos de forma involuntária, automática e despercebida. Às vezes a gente não vê que está fazendo isso. A gente não tem essa intenção, não. Vou tornar meu filho bem vaidoso, bem orgulhoso. Quem tem essa intenção é doido, mas não tem essa intenção. É que a própria pessoa nem sabe que ela é. Então, o comportamento que é observado pela criança acaba passando isso, né? Os pais passando isso. Então, através de quê? Através do somatório de gestos, das conversas, das atitudes, dos comportamentos do dia a dia, as conversas na hora do almoço, do lanche, aquelas conversas que as crianças parece que estão brincando, mas não estão ouvindo, parece que estão jogando videogame, mas estão ouvindo. São antenadíssimos. E sabem exatamente quando o pai ou a mãe tem alguém como amigo por interesse disso ou daquilo, para conseguir isso ou aquilo. Eles sabem perfeitamente. Então, é esse lado aí que é condenável, né? Aquele
Aquele que não consegue vencer o seu orgulho no decorrer de sua vida, poderá ter uma velhice problemática e sofrida, pois a debilidade física ou mental poderá provocar limitações, criando dependências. Isso é muito comum. Pessoas muito autoritárias, muito orgulhosas, né, muito vaidosas, quando envelhecem, às vezes ficam doentes, com limitações, precisam dos outros. Eu já citei aqui a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma pessoa do bem, né? Porque ela já está num plano espiritual. Quem puder também, quem quiser uma boa leitura, tem a biografia dela, A Roda Viva. É espetacular, essa mulher deu um exemplo de solidariedade, de caridade, de ajuda. Ela era psiquiatra suíça, mas ela depois ficou trabalhando nos Estados Unidos. Então ela é uma pessoa que só fez o bem. Mas num dos livros dela, Lições da Vida, no finalzinho, a última lição, ela teve, acho que vários, não sei se foi 6 AVCs. Ela ficou na cama durante muito tempo, dependendo de pessoas. E porque ela era aquela atividade toda, ela ajudava todo mundo, não era orgulhosa nem vaidosa disso. Mas ela não sabia receber. Ela ajudava, ela oferecia, mas ela não sabia receber. Então, no último livro dela, que foi auxiliada também na confecção por um amigo dela, né, por um colega dela, ela conta que enquanto ela não aprendesse a última lição de não ser orgulhosa nem vaidosa e receber a ajuda de quem estava trabalhando para ela com mais amor, ela não ia morrer, ela ia ficar ali sofrendo até ela aprender. E realmente ela dizia que isso estava acontecendo. Aí ela foi se autoeducando, foi entendendo, foi melhorando e depois ela veio a desencarnar realmente. Uma passagem merecida, né? Por quem ela foi e porque ela estava passando muita dor, muito sofrimento. Chegou o momento, ela partiu. Mas ela falava muito isso. Então as pessoas muito autoritárias, muito donas de si, acham que nunca vão adoecer, que nunca vão envelhecer, que nunca vão precisar de ninguém. Tá aí, ó, Alzheimer. Para quem quiser analisar, a pessoa de repente vai esquecendo onde que está, não sabe nem aonde que é o banheiro da casa, né? É um problema muito sério, muito sério. Aí, essa daí ainda passa um pouquinho porque a pessoa fica com muito problema de conexão, não consegue nem saber que está passando aquilo. Mas às vezes a pessoa fica numa cama dependendo de outras pessoas, da boa vontade às vezes de outras pessoas que não tem nem às vezes recurso para bancar um profissional mais competente. Então depende ali da boa vontade, do amor de outras pessoas, completamente lúcida. Durante anos, né? É difícil. Então é melhor que a gente vá se preparando, não para passar isso, mas para se livrar dessa situação, né? De achar que nunca vai precisar de ninguém, porque vai sim. Todos nós. A gente ainda, do jeito que a gente, né, tá aí na flor da idade, muitas pessoas, porque costuma se falar na melhor idade. Eu não gosto de ouvir essa frase melhor idade. Melhor idade lá pelos 25, 30 anos que a pessoa tá jovem, não tem doença, não tem nada, o organismo tá bom. Melhor idade é a terceira, né? Depois quando começa a fazer aí 60 e poucos anos, isso não é melhor idade não tem que ser a pior. Mas dizer que é melhor não. O organismo cansa, as doenças vão chegando, as artroses, as artrites, as dores. Tanto que eu brincava muito com o Luiz, aquele amigo nosso aqui, né, que fazia palestras, a esposa da Sheila. E eu, às vezes, ele falava, tudo bem? Ele, hoje eu não estou muito bem, não. Estou com a dor na coluna. Ele falou, então agradece a Deus, porque depois de uma certa idade, acordou sem dor, está morto. Se acordar, não sentir nada, não tem mais carne, não tem mais corpo, porque é a idade em que as coisas vão aparecendo, né? Todo mundo, então, vai passar por problemas dessa ordem, né? Somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes do orgulho e da vaidade, visto que negá-los de modo obstinado é ficar estritamente ligado a eles. Então, esse negócio da gente achar, não, eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso. Todos nós somos, num grau maior ou menor, mas a gente é. A gente é um pouquinho, sim, senão a gente não estava na Terra. A
Terra é um plano inferior, de espíritos inferiores. E o que nos prende a um plano inferior são exatamente essas inferioridades na alma, essas paixões que a gente, às vezes, não consegue controlar, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos lá no capítulo 9. O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, que em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Então, as pessoas realmente orgulhosas não podem ser contrariadas. Deus me livre que uma pessoa que ela considera menos inteligente do que ela, fizer uma crítica. Nossa, fica irada, fica aborrecida, né? Porque quem é você? Né? Igual aquela pergunta, você sabe quem sou eu? Né? Que a gente já passou o vídeo aqui do Cortella, né? Aí ele começa falando das galáxias e tudo. Nossa, a Terra toda, ela é uma poeira no universo. Quem somos nós para achar que a gente é melhor do que alguém? Né? Então está aqui um recadinho de Confúcio. Não te suponhas tão grande ao ponto de pensares ver os outros menores que ti. Nós não somos nada, realmente. A gente está muito aquém, né, do ideal de conhecimento, do ideal de evolução. Senão a gente não estava nem assim num planeta como esse aqui ainda, que a gente ama, mas que é inferior. Agora vamos analisar as principais características das pessoas vaidosas. Eu não vou me deter muito, porque tem muita coisa aí. O horário também, eu vi que estava grande isso, mas não queria tirar nada para a gente ter contato. Depois, se ficar muito corrido, as pessoas têm como aí entrar e pegar a gravação e ouvir, né? Até me perdoa por correr um pouquinho, mas é assim. As principais reações e características do tipo orgulhoso são: amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos, reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento, necessita ser o centro das atrações e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. Reafirma para ele aquilo que ele já sabe, né? Então, isso são características da pessoa orgulhosa. Então, a gente pode não ter todas, mas se a gente analisar bem, fizer uma reflexão legal, a gente vai ver que alguma coisa dali a gente tem sim. Né? A gente tem sim. Não é tudo, mas a gente tem. Preocupa-se muito com a sua aparência, né? Com sua aparência exterior, seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição pessoal e ao prestígio pessoal. Aqui a gente encontra muito isso aqui, às vezes, né, em pessoas que trabalham com o público e tudo, e ficam ensaiando gestos, aonde que vai botar a mão, aonde que vai botar o braço, né, a situação, como é que eu vou ficar em pé. Não precisa nada disso, a espontaneidade é melhor, o recado vai ser muito mais bem dado, se a pessoa ficar, né, não ficar tão preocupada com isso. Acha que todos os seus circundantes, familiares e amigos, devem girar em torno de si. São aqueles egocêntricos, é o egoísmo. Então tudo tem que girar em torno da pessoa, por quê? Né, por que isso? Então aí fica aquela pessoa que não vai a favor, fica antipatizada, né? Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. Quando ele não tem argumento, ele ironiza e debocha. Ele não para, o orgulhoso continua ali debochando, fazendo uma graça que não tem graça,
né, ironizando o argumento daquele que está ali conversando com ele. Exige e espera obediência absoluta. Ai de quem não obedeça às suas ordens. Então, nós vemos aqui que são coisas, né, radicais, que, na verdade, está bem. Eu não estou dizendo que todo orgulhoso tem tudo isso. São características que mostram, né, que as pessoas ainda têm algum orgulho. Aqui nós temos agora algumas características mais comuns da vaidade. Deixa eu ver se eu passei todas do orgulho, que eu estava achando que tinha mais. Bom, vamos seguir então. Se tiver com o slide trocado, a gente acompanha. Algumas características mais comuns agora da vaidade, que é acompanhante do orgulho. Bem, seguindo. Não reconhecimento de sua própria culpabilidade nas situações de descontentamento diante dos infortúnios, porque passa. Essa daqui é uma característica bem comum dos vaidosos. Essa quase todo vaidoso tem. Não admite mesmo. Né? Eu uma vez, conversando com a pessoa, nada dá certo para mim. E eu sou competente. Eu faço direito, mas as coisas não dão certo porque fulano não faz assim, fulano faz assim. Eu falei, olha, isso já é um problema para você. Achar que está todo mundo errado, só você que está certo. Só o que você está fazendo que está certo. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente culpa as outras pessoas, né, dos nossos infortúnios, das nossas desgraças, daquilo que a gente realmente acha que não está dando certo para a gente, né? Obstrução mental na capacidade de se autoanalisar, não aceitando suas possíveis falhas ou erros, culpando vagamente a sorte, a infelicidade imerecida e o azar. Né? Então, não é bem assim. Aquela pessoa vaidosa, ela acha que ela sabe tudo e que ela não precisa nem consultar nada. Aí depois não dá certo, foi um azar, foi o tempo, né? Foi alguma coisa, fulano que trabalhou, que não fez direito. Então, isso também é uma característica muito presente em todas as pessoas que ainda têm vaidade. Aqui nós temos uma passagem do Evangelho também. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a sua falta de cuidado, né? A sua negligência, a sua imprudência, e assim vai. Chega uma hora que não tem jeito. Tem que abdicar do orgulho ou vai sofrer. É a parábola do filho pródigo. Recebeu a sua fortuna, a parte que lhe cabia, gastou tudo, né? Perdeu tudo. Quando ele chegou numa situação que até os porcos do local onde ele estava sendo, né, acolhido, tinha comida melhor que ele chegou a reconhecer o próprio erro e volta para a casa do pai. Então a gente às vezes fica orgulhoso, vaidoso, as pessoas se afastam, as pessoas não ficam junto, não conseguem ser amigas de pessoas assim. Né? Então, quando a pessoa vê que ela está num ponto que não dá mais, ela tem que abrir mão disso aí, ela tem que largar esse orgulho, essa vaidade, ela tem que melhorar para poder, né? Então, aqui nós temos uma figurinha aqui, tá lá o orgulho pesando, alguém querendo dar a mão e ele tá lá agarrado, né? Não quer soltar, porque se ele soltar a mão do galho, ele cai junto com o orgulho. Mas ele também não quer soltar o saquinho dele ali, né? E às vezes a gente vive nessa condição aqui, ó. A gente vive às vezes assim, né? O outro tá dando a mão para nos ajudar. E a gente não abre a outra mão para se agarrar. Doses de humildade, modéstia e sobriedade nos ajudarão a combater esse mal. A dificuldade é que esse medicamento não se compra em farmácia. Será conquistado pelo esforço e pela vontade. Então, através da vontade, modificamos a nossa maneira de pensar e agir. Precisamos ter vontade para isso. Senão, a gente não consegue. É muito difícil,
né? É muito difícil acabar com os hábitos. Então tá aí, ó. Quando estivermos nos dando muito valor pelo que possuímos financeiramente, pela posição social, pelo cargo, pelo conhecimento, etc., meditemos urgentemente no falso rumo em que nos achamos, pois este não é o caminho do aperfeiçoamento. Lembrar que a verdadeira sabedoria está na condição de, pelo muito que possamos conhecer, conseguir avaliar o pouco que atingimos e a pequenez que representamos diante da imensidão universal. Isso é para nos ajudar a deixar o orgulho de lado. Aceitando com respeito e igualdade as opiniões, ideias, pensamentos e convicções dos que conosco convivendo contrariem nossas certezas, procurando entender que o que dizem é fruto de incontáveis experiências, não raro dolorosas. Ouvindo com tolerância e atenção as críticas que nos dirigem, pois elas podem ter procedência. Parar com esse negócio de se milindrar. Aquele amigo que nos faz uma crítica nos quer bem. Se ele é amigo, ele nos quer bem. Evitando o menosprezo a quem quer que seja, por maiores que sejam as razões a nosso favor. Sendo submissos às ordens recebidas, nos deveres assumidos, mesmo que contrárias aos nossos pontos de vista, como treinamento necessário de renúncia aos nossos caprichos. Procurando sempre o lado simples e belo de todas as coisas, independentemente das aparências enganosas que possam agradar ou desagradar nossos sentidos físicos. Valorizando sempre as oportunidades de exercer as funções mais modestas e desempenhar os afazeres mais singelos. Ninguém disse que era fácil não, tá? Ó, ninguém disse não. Fácil não é não, mas é alcançável. Resistindo de todos os modos possíveis aos nossos impulsos de insubordinação e ódio, quando formos injustiçados, caluniados, humilhados, menosprezados, machucados ou ofendidos por quaisquer pessoas, reconhecendo que somente Deus pode julgar nossos atos e se temos nosso coração puro, Ele nos recompensará. Essa parte é a mais difícil, né? É muito difícil isso. A gente não está ainda com essa bola toda e a gente reconhece, e os espíritos também sabem e nos ajudam. Evitando de qualquer maneira a ostentação ou mesmo a espera do reconhecimento por outrem das boas obras que estejamos conduzindo. Ninguém precisa ficar esperando agradecimento, muito obrigado. Aquele que ajuda, ele ajudou pelo propósito de ajudar. Não precisa nem de um muito obrigado. Se for possível, se melhor, se fizer sem falar, é melhor ainda. A pessoa que recebeu não precisa nem pensar quem deu, nem saber quem deu, né? Para não se obrigar também a devolver a boa ação, né? Porque não deve ser por essa razão que a gente deve praticar boas ações. Temos aqui também uma frase muito interessante de Antoine de Rivarol. Há algo maior do que o orgulho e mais nobre do que a vaidade, a modéstia. E algo mais raro que a modéstia é a simplicidade. Então há algo maior do que o orgulho e mais nobre do que a vaidade, que é a modéstia. E algo mais raro ainda que a modéstia, que é a simplicidade. Que é muito difícil também, né? Então, ser humilde é o quê? Ser humilde é ser despretensioso, conformado, resignado, simples, submisso, respeitoso, reservado, comedido, moderado e sóbrio. Isso é ser humilde. E para não ser orgulhoso e vaidoso, para ser humilde não pode ser orgulhoso nem vaidoso, porque são coisas antagônicas, né? A gente lembra a história do sapo, né? Que vocês já devem, uns falam que é do sapo, outros falam que é da rã. Queria ir para um lugar melhor. Estava ali, não estava bom, aquele ambiente para aquela rãzinha não estava bom, ou para o sapo, seja lá, porque tem um que conta que é sapo, outro que é rã. Aí queria ir embora. Ele queria sair, ele via os gansos voando, ele morria de inveja dos gansos, porque adorava aqueles gansos livres, indo para o lugar que eles achavam melhor para eles. Aí ele começou a arquitetar, se achando extremamente inteligente, vaidoso e orgulhoso da sua inteligência. Ele deu um jeito, ele falou para o ganso: você me leva? O ganso falou: levar eu levo, mas como que eu faço? Você não tem asa, você não voa. Ah, mas eu dou meu jeito.
Aí ele arranjou um jeito, um graveto bem forte, aí cada ganso seguraria com o bico em cada extremidade, e ele com a bocarra dele grande, ele agarraria o graveto e seria transportado lá pelos gansos. E assim foi, feliz da vida, orgulhosíssimo, todo inchado de orgulho pela sua inteligência, né? Quando eles se aproximaram de onde eles iam ficar, as pessoas olhavam para cima e achavam aquilo muito engraçado, né? Gansos carregando um sapo agarrado num graveto. Aí, quando eles começaram a baixar, começou todo mundo, gente, quem pode ter tido essa ideia maravilhosa de ser transportado esse sapo desse graveto? Ele, inchado de orgulho, abriu a boca e falou assim, foi minha. Se esborrachou no chão e morreu, né? Então, por quê? Porque ele não soube conter nem o orgulho e nem a vaidade. E é assim que acontece, né? Também aquele pai que queria dar uma lição no seu filho e levou para passar uma semana com um parente pobre. Ele era muito rico, tinha uma mansão, tinha tudo, né, na sua mansão. Aí ele levou o filho para dar uma lição de vida a ele, a fazer uma visita lá com os parentes pobres que moravam numa região simples e tudo, numa casinha simples que não tinha nem muro em volta, né? Era uma casinha só. E depois, e ele brincou com os primos, ele nadou no rio, ele ficava à noite contando estrela, ele estava maravilhado, cheio de cachorrinhos, cheio de galinhas, cheio de criação. Ele ficou encantado. Aí na volta para casa, o pai falou assim, tá vendo, meu filho? Você tem que dar valor a tudo que você tem. Você viu como é que nossos parentes, como é que seus primos são carentes e são pobres? Aí ele, pobre, pai? Eu estou voltando com a certeza de que pobre sou eu. Como assim, meu filho? Você mora numa mansão com tudo. Pai, eu moro numa mansão cheia de muro, que eu não vejo ninguém. A piscina é pequenininha, eles têm o rio todo para eles. Eles têm esse céu imenso que não precisa nem de luz à noite. Pobre sou eu, que moro enclausurado. Ricos são meus primos, que têm liberdade, que brincam com vários animais. Eu só tenho um cachorro. Eles têm vários cães, galinhas, eles têm criação. Eu é que sou pobre. Então, tudo depende realmente do ponto de vista daquilo que a gente chama. É a questão do preço e do valor, que a gente falou que é importante a gente prestar atenção nisso, né? Então, para a gente encerrar, fica aí mais uma frasezinha. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Vemos aqui, vemos uma águia maravilhosa ali, vou botar a imagem de novo, para a gente analisar bem, para a gente ver o quanto... Agora ferrou de vez. Não, eu sou uma piada mesmo, né? Pois é. Só voltar no outro, né? Vamos ver se a gente consegue. Não, não vai voltar. Só indo mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente vê ali, parece uma gaivota, não sei, que está voando acima da águia, que voa muito mais alto, né? Então, a gente vê aqui também uma lição de vida. Ela não se importou em deixar que aquela ave menor, menos capaz, menos hábil, voasse mais alto que ela, né? Então, isso são lições de vida que a gente aprende. Aí, claro que isso aqui é uma figura, não é? Isso, na verdade, não acontece. Ela já tinha papado a outra há muito tempo, mas só para ilustrar e para a gente ver que, na verdade, nós não somos grandes diminuindo ninguém. A gente não é grande, e ainda que fosse, seríamos maiores tentando levantar os nossos irmãos. Muita paz para todos.